Olá, turma de sistemas térmicos. Nesta aula será visto o ciclo de Rankine com reaquecimento. Uma planta de potência a vapor que possui a função de reaquecimento está mostrada nesta figura. Diferente das unidades que nós estávamos estudando até agora, que só possuem 4 equipamentos, no ciclo de reaquecimento é adicionado um novo equipamento para seu funcionamento. E no caso é uma turbina de 2 estágios. Então vamos ver como que funciona. Na caldeira, o vapor ele é superaquecido, vaporizado e superaquecido para alimentar a turbina de primeiro estágio. Após ela passar pelo primeiro estágio da turbina, produzindo trabalho, produzindo potência, esse vapor é retirado e levado novamente para a caldeira para ser reaquecido. Por isso que é o nome com reaquecimento. Este vapor reaquecido alimenta o segundo estágio da turbina, que produz uma outra parcela de potência. O vapor que sai do segundo estágio da turbina continua o ciclo de Rankine normal, passa pelo condensador para ser liquefeito e passa pela bomba para ser elevada novamente até a caldeira, certo? Aqui está aquele esquema de engenharia que nós precisamos fazer para resolver o problema e que vocês precisam fazer na lista de exercícios de vocês. Então aqui está o esboço da unidade de potência com o reaquecimento e aqui o seu diagrama TS. Aqui na unidade de potência nós temos que aqui mostrou que tem a turbina de 2 estágios e o reaquecedor, mas nós temos que numerar os pontos de interesse que serão calculados as entalpias. Como tem mais equipamentos, vão ter mais pontos, certo? Tá vendo aqui que vai até os 6. Mas para seguir um padrão, igual aos outros ciclos que aprendemos nas aulas anteriores, sempre começamos com o ponto 1 na saída da caldeira, certo? A saída da caldeira sempre vai ser o ponto 1. E como nós estamos calculando ciclos ideais, e essa idealização, na verdade, são nas tubulações, nós não consideramos perdas energéticas nas tubulações, o estado que o vapor sai da caldeira é o mesmo estado que ele entra na turbina de primeiro estágio. Por isso que eu coloco o ponto 1 nos dois, certo? O ponto 1, aqui no diagrama TS, ele vai ser um ponto de vapor superaquecido, alta temperatura, alta pressão. Então ele vai estar em alguma região por aqui, certo? Quando ele passa pelo primeiro estágio da turbina, ele tem que fazer o processo que nós já aprendemos da turbina. Que processo que é esse? Ele tem que baixar a pressão, na turbina ele baixa a pressão, só que nós consideramos a turbina isolada. O que é a turbina isolada? A turbina não troca calor com o ambiente, pelo menos não significativamente. Se não troca calor com o ambiente, nós conseguimos aproximar que a entropia pela passagem da turbina é constante, porque a entropia ela muda com a troca de calor. Se não troca calor, a passagem pela turbina é constante. Então, o processo que vai acontecer do ponto 1 para o ponto 2, que é na turbina de primeiro estágio, é este daqui. Ela vai sair do vapor superaquecido até e vai baixar na vertical. A vertical diz que a entropia não mudou, ela é constante, até um ponto aqui dentro do domo de vapor. Esse ponto aqui dentro do domo de vapor significa que ele é vapor úmido, significa que condensou uma parcela de vapor, certo? Poderia a turbina ser projetada para descer até que assim, ó, para um estágio de vapor super aquecido e depois continuar o ciclo. Nós não vamos fazer cálculo com este segundo exemplo que eu mostrei aqui para vocês desenhar, que ele desce até o vapor superaquecido. No nossos cálculos nós vamos fazer que ele desce até o estado de vapor úmido. Na verdade ele é um pouco mais fácil de ser calculado, certo? Então vamos voltar lá para o nosso esquema da planta. O ponto 2 é quando ele saiu da turbina. Quando ele sai do primeiro estágio da turbina, ele volta para a caldeira
para ser reaquecido. E tá vendo que não tem divisão da massa de vapor. Todo o vapor que entra passa pela turbina no primeiro estágio e vai para a caldeira. Então, todo o ponto que sai do 2, ele tem que ser reaquecido. Como que ele vai ser reaquecido? De acordo com este processo aqui. Então, eu quero que vocês percebam uma coisa. Dentro do domo de vapor, o que está acontecendo é transformação de fase. O que está condensado aqui vai estar vaporizando. Lembra que quando desceu o ponto 1, ponto 2, que é vapor superaquecido, aqui ficou o vapor saturado mais líquido saturado, que é a mistura que acontece aqui dentro do domo. O vapor saturado continua como vapor saturado e o líquido saturado tem que virar vapor saturado, até tudo virar vapor, certo? E é o que acontece nessa primeira linha reta aqui, ó. Então, do ponto 2 até o ponto... Até esse ponto aqui, está acontecendo a vaporização do condensado que saiu da turbina, certo? Tá vendo como o ponto 2 está bem próximo da linha de vapor saturado? Significa que tem pouco condensado, certo? Após que ele passa por essa fase de vaporização do líquido saturado, ele vai começar a superaquecer até o ponto 3. O superaquecimento sempre acontece com essa curva, gente. É sempre uma curvinha, certo? O ponto 3, que é o ponto que ele sai do reaquecedor, ele se tornou vapor superaquecido novamente. Daí nós consideramos as linhas ideais. O ponto 3 é o que entra na turbina de segundo estágio, tem que transformar no ponto 4. Ele vai fazer um processo bem parecido lá com o primeiro estágio da turbina, porque na verdade é uma outra turbina. E vai ficar assim. Do ponto 3 de vapor superaquecido, ele vira o ponto 4, que é a saída da turbina de segundo estágio, que é vapor úmido, também com uma parcela de condensado, porque ele entra nessa região aqui central, certo? Aqui que é o diferente dos outros ciclos. A partir daqui vai ser tudo igual, mas vamos lá recapitular. Do ponto 4 que sai da turbina, ele entra no condensador. O condensador tem que transformar o vapor em líquido, transformar em líquido saturado. Transformação de fase sempre ocorre a pressão e temperatura constante. Então, temperatura constante tem que ser na horizontal. E aqui dentro do domo de vapor, a pressão constante é na horizontal também. Então, ele vai fazer o seguinte processo. Do 4 ele vai para o 5 até um ponto de líquido saturado. Por que ele para no líquido saturado? Porque assim que ele se tornou líquido, ele já continua o processo e vai para a bomba. Ele não fica ali subresfriando, certo? Então, até o ponto de líquido saturado. O 5, entrada da bomba. A bomba, por mais que é um valor muito pequeno comparado com a potência produzida na turbina, mas a bomba também tem que ser acionada. Então, a gente também coloca trabalho na bomba. E isso faz com que aumente a pressão, a energia, na verdade, do fluido. E ele aumenta nesse sentido. Essa vertical aqui está dizendo que está aumentando a energia. Mais para cima, as entalpias são maiores. Está vendo que é pequenininho comparado com o restante da turbina, então a potência absorvida pela bomba é pequena. E está na vertical porque nós consideramos a bomba isolada, ou seja, não troca calor, calor é zero, então significa que a entropia é constante. Esse CTE que eu faço é de constante. O ponto 6 é o que entrou na caldeira. Vejam que entrando na caldeira, ele do 6 para o 1 tem que fazer todo o processo de vaporização. Então é assim, quando ele está no ponto 6, o ponto 6 a gente chama que é líquido subresfriado, certo? Ou líquido comprimido, os dois nomes valem. Por quê? Em cima da linha é líquido saturado, embaixo da linha é líquido que está mais frio do que o de líquido saturado. Igual aqui que a gente chama de vapor superaquecido, para cá a gente chama de líquido subresfriado. Ele está líquido subresfriado e ele tem que aumentar a temperatura, esquentar até virar líquido saturado. Isso acontece nessa linha. Do 6 até esse pontinho aqui é quando ele está aumentando a temperatura e virando líquido saturado. Quando ele chega como líquido saturado, ele começa a vaporizar,
Vaporização é a pressão e temperatura constante, por isso a linha fica horizontal, que essa é uma linha de pressão constante e temperatura constante. E quando ele se torna todo ele vapor saturado, a própria caldeira consegue superaquecer o vapor até virar o ponto 1. E aqui nós fechamos o ciclo de Rankine com reaquecimento. Deixa eu apagar essas coisas que eu escrevi. Tá. Observando aqui que agora a turbina ela tem 2 estágios e cada estágio vai produzir potência. E claro, no final vai sair um eixo girando e produzindo potência de rotação naquele eixo, que é o total das duas. Mas as duas vão contribuir para a criação de potência. Aqui no cálculo nós vamos separar, do ponto de vista de cálculo, que vai ter o trabalho da turbina do primeiro estágio e o trabalho da turbina do segundo estágio, certo? Então a turbina produz trabalho. O condensador ele tem que perder calor, que nós vamos chamar do que sai. Esse calor vai ser perdido porque o líquido, o vapor que entra no condensador tem que perder calor para ele se transformar em líquido, tem que retirar do sistema. A bomba tem que ser acionada, vai ter a potência de acionamento da bomba. E na caldeira tem que fornecer calor para o fluido para ele vaporizar, certo? Nesse caso vai ter duas parcelas, vai ter o que entra 1 e o que entra 2, que é o calor da caldeira. O que entra 1 é a vaporização do fluido e o que entra 2 é o calor necessário para reaquecer o fluido. Todas essas transformações de energia nós conseguimos colocá-las aqui no diagrama TS também. E vai ficar assim, ó. Do 1 para o 2, do 3 para o 4, é exatamente os estágios da caldeira. Então, esta linha significa... Da caldeira não, turbina, desculpa. Esta linha significa que está sendo produzido trabalho 1. Esta linha, ela representa o trabalho na forma de potência 2. O que sai é do ponto 4 para 5, trabalho de acionamento da bomba, potência de acionamento da bomba do 6 para 5. E os calores adicionados aos sistemas agora tem 2. Do 1 para o 6 é o calor que entra 1. E do 3 para o 2, aqui ó, do 2 para o 3, é o calor que entra 2, certo? E, só para a gente lembra que essas linhas aqui, ó, desde o 6 até o 1, é uma linha de pressão constante no diagrama TS. Então, essa outra linha aqui, ó, desde o 2, essa horizontal, mas aqui, também é uma linha de pressão constante. E, na verdade, essa horizontal aqui do 5 para o 4 também é uma linha de pressão constante, certo? E as linhas de temperatura constante são todas as horizontais. Neste slide está escrito isso que eu expliquei para vocês, para caso vocês queiram ler depois. E aqui tem o cálculo da eficiência térmica. Lembra que a eficiência térmica é uma maneira de quantificar o ciclo de potência inteiro. É um cálculo do rendimento do ciclo, certo? A fórmula básica é sempre a mesma, independente do tipo do ciclo, que é o trabalho líquido sobre a quantidade de calor que entra. É o que a gente produz, certo? Sobre o que precisa de combustível para acionar o sistema, que é o calor que entra. Aqui vai ficar um pouco diferente o cálculo final, porque tem mais parcelas de trabalho e mais parcelas de calor. Então, o trabalho líquido vai ser todo o trabalho produzido, no caso, o trabalho do estágio 1 e 2 da turbina, menos o trabalho da bomba, que é o trabalho de acionamento da bomba, fazendo essa conta o trabalho líquido do sistema, sobre todo o calor necessário para acionar o sistema. Nesse caso, vai ter duas parcelas. O trabalho parcial do calor 1, que é o de vaporização do fluido, e o trabalho de entra 2, que é o de reaquecimento, certo? E para nós usarmos tudo isso, vamos aplicar um exercício, certo? Vamos lá. Utiliza-se vapor d'água como fluido de trabalho em um ciclo ideal de Rankine com reaquecimento. O vapor entra na turbina a 8 MPa e 480 graus Celsius. Se ele colocou uma pressão e temperatura é porque vai ter vapor superaquecido. E se expande até 0,7 MPa.
Então aqui é a pressão que ele sai do primeiro estágio da turbina. Falar que é expansão é a mesma coisa que falar que ele diminui pressão, certo? Então na turbina ele sempre expande porque ele diminui pressão. Então ele estava a 8 megapascal na entrada do primeiro estágio e saiu a 0,7 megapascal na saída do primeiro estágio. Em seguida ele é reaquecido até 440 graus Celsius. Nós temos que descobrir a temperatura que sai aqui do primeiro estágio, mas quando ele volta para a caldeira ele é reaquecido antes de entrar na turbina segundo estágio. É onde se expande lá no segundo estágio até a pressão do condensador de 0,008 megapascal. E a potência líquida de saída do ciclo é de 100 megawatts e determina para o ciclo toda aquela sequência que nós estávamos estudando. Então vamos lá. Galera, eu adicionei aqui, na primeira esse exercício não pediu, mas acho que na segunda ou terceira, como um item obrigatório o desenho do esboço e do cálculo das entalpias. Assim, a gente tem que fazer para calcular as entalpias, mas eu quero que vocês treinem fazendo, certo? Então, aqui na letra A, o esboço da planta de potência, o diagrama TS e o cálculo das entalpias de interesse. Então, o esboço da minha planta de potência completo é esse daqui, ó. Certo? Tem lá a caldeira, os dois estágios da turbina, o reaquecedor, condensador e bomba. A gente tem que transportar, primeira coisa para a gente resolver o problema, a gente tem que transportar os valores do problema aqui para a planta de potência, certo? Então os valores são esse, olha lá. Aqui está a pressão e temperatura do vapor produzido pela caldeira que entra na turbina, certo? Então aqui tem a pressão, temperatura, que foi dado no exercício com 8 megapascal, 480 graus Celsius, que entra na turbina. A primeira turbina vai baixar a pressão do vapor e vai transformar ela em uma pressão de 0,7 megapascal, que foi o que foi dado no exercício. Não deu mais nenhuma informação depois do primeiro estágio de turbina, só deu essa pressão. E ainda falou que quando ele passa pelo reaquecedor, se transforma em 440 graus Celsius, outro dado do exercício. E após passar pela turbina, condensador, a pressão de 0,008 megapascal, que é a pressão do condensador, certo? Então, estes foram os dados do exercício. O diagrama TS, ele está representado aqui, do jeito que eu já expliquei para vocês anteriormente, lá o passo a passo de como que ele é montado, aqui está ele completo. E daí o que é importante a gente fazer também agora é pegar esses dados numéricos e mostrar aqui no diagrama TS para ver o que a gente tem que calcular, certo? E só lembrando que, olha aqui à esquerda, a nossa tabela, as pressões ao invés de estar em megapascal, elas estão em bar, certo? Então a gente, aqui no diagrama TS a gente coloca para bar para ver na tabela, certo? A diferença de megapascal e bar é 10. Então, 1 megapascal é 10 bar, então é só pegar a pressão em megapascal e vezes 10 e vir em bar. Então, por isso que aqui na caldeira é do ponto 6 a 1 e do ponto 6 a 1, que é tudo isso daqui é uma linha de pressão constante, ela está a 80 bar. E o ponto 1, que é o ponto de entrada da turbina, está a 480 graus Celsius. Certo? Que ele fala que ele entra na turbina a 480 graus Celsius. Aqui. O ponto 2 é a saída da turbina de primeiro estágio. Então, ele baixa a pressão. Lembra que nesse diagrama, quanto mais para cima, maior a pressão. Por mais que ele não mostre a pressão aqui, quanto mais para cima, maior a pressão. Então, se a gente abaixa, ele reduz a pressão. A pressão do ponto 2 é a de 7 bar, 0,7 megapascal, mesma coisa que 7 bar, que é a pressão de 7 bar. Daí ele é superaquecido até 440 graus Celsius no reaquecedor, baixa a pressão até a pressão do condensador, que é 0,08 bar, multiplicando isso aqui por 10, certo? E depois completa o ciclo. Nosso objetivo aqui agora é calcular todas as entalpias. Eu quero que vocês vejam a diferença do problema anterior, que antes a gente tinha 4 entalpias, agora nós temos 6 entalpias. Aí vai ser parecido. Vamos lá. Aqui representado o diagrama TS já com todos os dados.
a gente começa pelos pontos que dá para ver direto na tabela. Vocês viram qual que são os pontos direto na tabela? São os pontos que estão em cima da linha de saturação, certo? A linha de saturação é essa linha que divide o domo de vapor para as fases monofásicas, né? Líquido e vapor. Então, os pontos que estão exatamente em cima é só olhar direto na tabela. E os pontos de vapor superaquecido também dá para olhar direto na tabela, certo? Então, olha só, quais são os pontos que a gente vai ver? Eu vou fazer na ordem numérica aqui, ó. É o ponto 1, que é superaquecido, o 3, que é superaquecido, e o 5, que é de saturação. Os outros estão fora, certo? Então, vamos lá ver o ponto 1. Tabela de propriedades. Aqui. O ponto 1 é um ponto de vapor superaquecido. O vapor superaquecido é lá a nossa terceira tabela, que ela é a A4, na verdade. A4, aqui, ó. Propriedades do vapor superaquecido. O ponto 1, uma coisa que vocês voltem lá, acompanhem nos slides, ele está a 80 bar. Então a gente tem que procurar aqui o 80 bar. Ó, 5, 10, 20 bar, 40, 80 bar. Vou aproximar aqui no 80 bar. 80 bar. E a temperatura do ponto 1 é o 480 graus Celsius. Então, o que a gente vai fazer? 480 está aqui. Certo? E aqui não mostra o que significa cada coluna, mas ele mostra lá em cima. Ó. A entalpia está aqui, ó. Que é o que a gente quer, entalpia, né? Se eu descer... Tá aqui, ó. Essa é a coluna da entalpia, essa é a coluna da temperatura 480 graus Celsius para 80 bar. Então, o valor que eu quero é esse daqui, ó, 3.348,4 kJ por quilo. Se vocês não lembrarem, a unidade está aqui, ó, kJ por quilo, certo? Então, tá lá o valor que a gente anotou da entalpia. Agora, o ponto 3. O ponto 3, ele tem que saber duas coisas também, pressão e temperatura, para a gente achar vapor superaquecido. Sempre tem que, para achar vapor superaquecido, tem que saber duas coisas. Quais são as duas coisas que a gente sabe do ponto 3? A temperatura dele, que é falado que ele superaquece a 440 graus Celsius, mas a gente sabe a pressão também. Por mais que ele não falou especificamente, a saída da turbina do reaquecimento, a pressão está 7 bar, mas lembra que aqui ele acontece tudo a pressão constante dentro da caldeira? Então, se ele entra na caldeira 7 bar, porque fala que depois da turbina primeiro estágio ele está 7 bar, ele é superaquecido a pressão constante. Então, vai ser esse conjunto de dados, 7 bar e 440 graus Celsius. Voltando lá para a minha tabela, aqui está 8 bar, eu tenho que achar o 7 bar. Ó, até 60 bar, 30, 20, 10, ó, 7 bar. Está aqui meu 7 bar. A temperatura é 440. 440, ó, ele mostra aqui, ó, a temperatura. Aqui é a temperatura de 440. E 7 bar, a entalpia é essa coluna. O valor que eu quero é o 3353,3. Tá lá o valor, 3353,3. Então, a entalpia 1 e a entalpia 3 são de vapor superaquecido. A outra que nós conseguimos achar é a entalpia 5, que ela é de saturação, certo? O ponto 5, ele está a 0,08 bar. Sabendo essa pressão, quando a gente procurar um ponto de saturação, se a gente sabe a pressão, a gente consegue achar os valores tanto de líquido saturado quanto de vapor saturado desta pressão, certo? É só voltar lá na tabela. Aqui são as tabelas de vapor superaquecido. Essas são esses quadradinhos por pressão. Qualquer coisa é só ler aqui em cima. Ó. Propriedades de vapor de água superaquecido.
O que a gente quer são os dados de saturação. Aqui, ó, propriedades da água saturada, que são os dados da linha, certo? Como a gente sabe a pressão, a gente vai ver nessa tabela aqui que a primeira coluna é a pressão. A primeira coluna é a pressão, a gente sabe que ela é 008 bar. Tá aqui a pressão, certo? A pressão tá aqui. Vou pintar essa pressão inteira que a gente vai usar bastante ao longo desse exercício. Aqui é a pressão do condensador, que é de 008 bar. Tá. O que a gente quer é a entalpia. Aqui está a coluna entalpia. Ela tem 3 colunas. A primeira é de líquido saturado. A última é de vapor saturado, certo? O ponto 5, que é o que a gente vai calcular, é um ponto de líquido saturado. Então, se é de líquido saturado, está aqui, é este valor que a gente vai calcular. Vamos anotar, 173,88. Então, voltando lá. O ponto 5 é 173,88. Agora, o bacana é que nós já calculamos o 1, o 3 e o 5. Agora faltam os pontos 2, 4 e 6. Isso que nós vamos fazer na sequência. Então, nesses slides, as entalpias que precisam ser calculadas. Elas podem ser calculadas em qualquer ordem, certo, gente? Eu vou fazer na ordem numérica aqui. Então, primeiro, a entalpia 2, H2. Lembra que todos os pontos do domo de vapor, em alguma região aqui de saturação, que é onde tem a mistura líquido e vapor, nós sempre calculamos com o título. O título que ele nos dá a quantidade de líquido e de vapor que tem aquele ponto. Então, a gente tem que primeiro calcular o título, certo? Então, se eu estou na entalpia 2, vou calcular o título X2. O título, nós calculamos ele primeiro com a fórmula da entropia. A fórmula do título é sempre essa, a gente pode colocar qualquer propriedade aqui. Se eu quisesse fazer com entalpia ou com volume específico, a gente pode fazer. A gente faz com a da entropia porque o eixo X é entropia, e a gente consegue achar a entropia do ponto 2, certo? E como que a gente acha a entropia do ponto 2? O ponto 2, ele está na mesma vertical que o ponto 1. Como eles estão na vertical, a entropia do ponto 2 é a mesma que a entropia do ponto 1. A entropia do ponto 1 a gente consegue achar porque ele é um dado de vapor superaquecido. E é o que a gente vai fazer agora. Vamos lá para o ponto 1. Ponto 1 ele está a 80 bar superaquecido. Que é aqui que a gente já estava calculando. 80 bar. E ele está a 480 graus Celsius. Então, a entropia é a última coluna aqui, ó. Fiz errado, gente. Ó, aqui está a coluna da entropia, certo? E o 480 graus Celsius está aqui. Aqui está o valor da entropia que nós temos que pegar. Essa aqui é a entropia do ponto 1, na verdade, que é 80 bar, 480 graus Celsius. Voltando lá, eu vou anotar este valor. Só que a entropia do ponto 2 é igual à entropia do ponto 1. Então, a gente anota aqui a entropia que nós pegamos lá. O que a gente precisa também agora é a entropia do ponto 2 de líquido e a entropia do ponto 2 de vapor. Quais são esses valores? O ponto 2 está aqui. Qual que é a entropia do ponto 2 de líquido? A entropia do ponto 2 de líquido é essa continuando o ponto 2 até este ponto aqui, que é a pressão do ponto 2 mais a linha de líquido saturado. Então, a entropia do ponto 2 de líquido saturado está aqui. S2 líquidos.
E entropia do ponto 2 de vapor saturado é na linha da mesma pressão, mas que pega lá a linha do vapor, que é o S2 vapor. Estes dois pontos, líquido e vapor, para a pressão do ponto 2, a gente consegue achar direto na tabela. Nós vamos lá. O ponto 2 é a 7 bar, só que é 7 bar de saturação, porque ele está dentro da linha de saturação. Então não é mais a tabela de vapor superaquecido, é a tabela de água saturada. Só que agora é a 7 bar. Sete bar tá aqui, ó. Ó, pressão em bar. 7 bar tá aqui. Então eu vou marcar todo o 7 bar. A última coluna aqui também é pressão, para ajudar a gente, certo? Essa é a coluna das propriedades do 7 bar. O que nós queremos são as entropias. Entropias, ó, são as duas últimas colunas. Essa aqui é a coluna do líquido saturado e essa é a coluna do vapor saturado. As duas últimas. Vou marcar só uma delas. Estou marcando bastante assim porque teve bastante gente com dúvida de olhar as tabelas, então eu vou fazer mais passo a passo que eu estou fazendo para tirar dúvida de todo mundo. Aqui, ó. Aqui é a entropia de líquido saturado. Entropia de líquido, a pressão de 7 bar, a entropia de 1,9922. Então eu vou voltar lá. Olha lá. A entropia de líquido é 1,9922. Na coluna aqui do lado, não precisa marcar porque já viu aqui que é do lado que é a entropia de vapor saturado. 7 bar está 6,7080. A entropia do 2 de vapor é 6,7080. E as unidades, se vocês não lembrarem, vocês vejam lá na tabela, é quilojoule por quilo Kelvin, certo? Agora a gente achou todos os valores de entropia, exceto o título que é o que a gente vai calcular. É só substituir tudo aqui. Substituindo tudo lá, nós conseguimos calcular o título, que é 0,9895, que é a mesma coisa que 98,95%. Gente, o título sempre tem que dar um número entre 0 e 1. Se der um número diferente disso, maior do que 1, tem alguma coisa errada, certo? Porque ele é uma porcentagem. Se o título der 0, significa que ele está nesse ponto aqui, ó. E ele é 0% vapor, no caso, 100% líquido. Se o título der 1, ele está nesse ponto aqui. Significa que ele é 100% vapor e 0% líquido. E alguma porcentagem aqui no meio nos dá a quantidade de vapor. Ele deu 98,95% de vapor. Tá vendo que é quase 100? Porque o 2 está bem próximo aqui, ó. Então ele condensa menos vapor. Esse de primeiro estágio, certo? Outro detalhe, gente, é aqui nessa fórmula, como só tem entropias, e o título que não tem unidade porque é uma porcentagem, eu não precisei tirar os quilos. Porque só tudo entropia, então a gente deixa, não precisa tirar o quilo das potências de 10, certo? Aqui nós calculamos o título. Com o título agora, nós vamos conseguir determinar a entalpia do ponto 2. Ela é calculada com a mesma fórmula do título, tá vendo? Essa fórmula do título, ela é trocado o símbolo do S da entropia para o símbolo H da entalpia, certo? E no caso agora a gente vai utilizar ela para calcular a entalpia 2. A gente só tem que determinar o que a gente já tem. Primeira coisa, o título 2, que é o que a gente acabou de calcular, a gente já tem. E nós temos que encontrar a entropia do ponto 2 de líquido e a entropia do ponto 2 de vapor. O que são essas entropias do ponto 2 de líquido e de vapor? É o mesmo esquema de entropia. Se eu continuar aqui, ó, esse ponto aqui é a entalpia do ponto 2 de líquido. E esse ponto aqui é a entropia do ponto 2 de vapor. Ambos os pontos estão a pressão de 7 bar.
Então, essa é a pressão que eu vou ver lá na tabela de saturação. Aqui, ó. Essa tabela, né? Certo? De água saturada, a pressão está aqui. 7 bar que nós já marcamos. As entalpias estão aqui, ó. Certo? Então, a gente tem entalpia de líquido e entalpia de vapor. A entalpia de líquido, eu vou marcar aqui, ó. Olha lá. 7 bar, entalpia de líquido. 697,22. Esse dado que a gente vai anotar lá. E a entalpia de vapor, essa daqui, que eu também vou marcar. Que é o 2763,5. São esses dois valores. Entalpia de líquido e entalpia de vapor que nós vamos marcar. Então, deixa eu voltar lá. Entalpia de líquido e entalpia de vapor, certo? Agora nós temos todos os dados para substituir aqui. É só substituir. Fazer o cálculo, nós descobrimos que a entropia 2 é de 2.751,8041 kJ por quilogramos. Beleza? Então, calculamos a entropia do ponto 2, do 1, do 3 e do 5 já estava. Agora faltam a do 6 e do 4, certo? Vamos calcular a do 4. A entropia 4, estão vendo que a posição dele é parecida com a posição do ponto 2? Está dentro do domo de vapor que vem num processo isentrópico. Então, passo a passo para calcular o 4 é exatamente o do 2, só que agora para dados do 4. Então, primeira coisa, calcular o título 4. Como vai ser o título 4? Agora vai ser a entropia do ponto 4 igual a entropia do 4 líquido mais o... Aqui é x4, deixa eu arrumar lá. Tá. E a entropia do ponto 4 de vapor ou ponto 4 de líquido. O ponto 4 está aqui, ó. A pressão dele é 008 bar, certo? Então, nós precisamos... Esse ponto aqui é o ponto 4 de líquido. Esse a gente consegue achar na tabela. Esse ponto aqui é o ponto 4 de vapor, também dá para olhar na tabela. E o ponto 4, que é esse daqui, S4, ele é um processo de entropia constante com o ponto 3. E o ponto 3 é o ponto de vapor superaquecido. A entropia do ponto 3 a gente consegue achar. Achando a entropia do ponto 3, a gente acha o 4. Então vamos lá, ponto 3. O ponto 3 está a 7 bar, 440 graus Celsius. Olha, agora o ponto 3 ele é de vapor superaquecido. Então precisa da pressão e da temperatura. Então, vapor superaquecido são as tabelas lá embaixo de 7 bar. Já está até marcando a tabela 7 bar. Que é essa aqui, 7 bar. E temperatura 40 graus Celsius. O que a gente quer agora é a entropia. A entropia está aqui, ó. Entropia e a temperatura de 440 que a gente já estava marcando fica 7,7571 de entropia. Voltando lá na aula. É a entropia que a gente marcou. E se o ponto 3 é essa entropia, o ponto 4 também é, porque o processo é isentrópico. Então, a gente achou a entropia do ponto 4. E falta 4 líquido e 4 vapor. Agora, nos pontos de líquido e vapor, a pressão não é mais o 7 bar, gente, porque antes a gente utilizou a pressão de 7 bar para calcular o ponto 3. O ponto 4, a pressão está a 0,008 bar, certo? E é o que a gente vai ver lá agora. O 008 bar não é mais vapor superaquecido, ele é líquido desaturado, né? As águas saturadas. E a 008 bar é essa coluna aqui, ó, certo? O que a gente quer são as entalpias de líquido e vapor.
Entropia, gente. Eu acho que eu estava... Falei entalpia? Entropia. Estamos procurando as entropias do ponto 4. Então, entropia, a pressão é 0,08 bar. Entropia está aqui. Então, uma das entropias, a de líquido, é 0,5926 e a de vapor é 8,2287. Esses dois valores, pressão de 0,08, entropia de líquido, entropia de vapor. Entropia de líquido, entropia de vapor. Os dados que nós marcamos lá. Temos todos os valores, só substituir aqui na fórmula do título. Fica esta. Calculando o título, fica 0,9383. Isso significa que no ponto 4, que é o ponto de saída da turbina no segundo estágio, 93,33% é vapor. O resto é líquido condensado, certo? Aqui nós calculamos o título, que nós precisamos para calcular a entalpia 4. A entalpia 4, ela vai ser calculada com a mesma fórmula do título, que é o mesmo passo a passo que a gente utilizou no 2. Só que a gente precisa achar estes valores. O título a gente já tem, que é o 0,9383. O que a gente precisa é a entalpia do ponto 4 de líquido, que é este ponto aqui. E a entalpia do ponto 4 de vapor, que é este ponto aqui. Isso é tabela. O ponto 4 é 008 bar, as entalpias estão aqui. E na verdade nós até usamos essas entalpias antes. Nos outros exercícios, porque são a mesma pressão, né? Então a entalpia de líquido é 173,88, a entalpia de vapor é 2,577. Voltando. Só vou marcar as entalpias que nós vimos lá. E substituindo para fazer a conta, certo? Fazendo a conta fica 2.428,7275 kJ por quilo entalpia do ponto 4. Agora, ó, o legal é que nós calculamos do 1, do 3, do 2, do 4. E o 5 nós já achamos lá no começo, certo? Só falta a 6. A entalpia 6 é a entalpia devido ao trabalho da bomba. Lembra que do ponto 5.6 é a energia fornecida ao líquido pela bomba, certo? A bomba tem uma fórmula específica dela. A fórmula aqui é a mesma anterior, mas a gente vai mudar os numerozinhos, porque é os numerozinhos sempre de entrada e saída da bomba. Então aqui, ó, a entalpia na saída da bomba, que é o 6, é igual à entalpia na entrada da bomba, que é o 5, mais o volume específico de entrada da bomba, que é o 5, vezes a diferença de pressão entre entrada e saída, P6 menos P5, certo? Vocês virem essa fórmula aqui, quando a gente fez lá o ciclo do Rankine simples, é a mesma fórmula, mas lá era sempre entre o 3 e o 4, porque eram os númerozinhos daquele sistema. Esse aqui, entre o 5 e o 6, certo? Daí são os valores. Entropia 5 a gente já achou lá no começo, certo? O volume específico de 5 a gente tem que achar na tabela. O ponto 5, ele está a 008 bar. O volume específico, aqui, ó. Tem o volume específico do líquido, saturado, vapor saturado. No caso, o ponto 5 é líquido saturado. Então, é este daqui, ó, certo? E lembra que tem que multiplicar por 10 na menos 3. Então, tá lá o volume específico do 5. Pressão 6 e pressão 5 são as linhas de pressão constante. A pressão 6, ela é a pressão aqui do 80 bar, que está entrando na caldeira. A bomba alimenta a água na pressão de entrada da caldeira, que é 80 bar. E o ponto 5 é o ponto de líquido saturado de entrada da bomba, que é o de saída do condensador, que está na pressão de 008 bar. Só lembrando que aqui agora nas contas, a unidade que combina, de pressão que combina com metro, com quilo, é o pascal. Então a gente tem que voltar para o megapascal, daí é só dividir por 10. Antes a gente multiplicou por 10 para olhar na tabela, a gente divide por 10 para voltar para o megapascal, certo?
A fórmula aqui substitui aqui os valores em megapascal. Fazendo a conta, a gente acha que a entalpia 6 é 181,9415 kJ por quilo. Nesse ponto, a gente calculou todas as 6 entalpias. Essa foi a letra A. Vamos para a letra B, que ele está pedindo a vazão máxima de vapor, certo? Esse exercício, que é o que eu estou fazendo aqui nas aulas, todos eles deram a potência e pedem a vazão máxima. O exercício podia ser o contrário, ele podia dar uma vazão máxima e pedir qual é a potência produzida pela turbina, por exemplo, certo? Mas esse aqui ele deu a potência e está pedindo a vazão máxima. Mas independente de qual que está dando e qual que calcula, a gente sempre faz um balanço de energia no sistema completo, certo? O balanço de energia é com o trabalho líquido. A gente sabe que o trabalho líquido, agora, ele é o trabalho produzido pela turbina 1, o trabalho produzido... Eu arrumei aqui, ó. Então, o trabalho produzido pela turbina 1, mais o trabalho produzido pela turbina 2. Nesse caso, a gente tem 2 estágios de produção de potência na turbina, então tem que somar os dois. Menos o trabalho consumido pela bomba, porque na verdade a turbina acaba alimentando a bomba, certo? Esse é o trabalho líquido. E aqui, adicionei também as transferências de energia de calor e trabalho no diagrama TS. Então, nós precisamos desenvolver esta fórmula aqui. Como que ela vai ser? Estava a fórmula antiga. A fórmula está aqui, certo? Então, a gente tem que aprender a montar essa fórmula. O trabalho da turbina 1 vai ser a vazão máxima da turbina, vezes a diferença de energia de entalpias da turbina 1. A turbina estágio 1 é entre o 1 e o 2. E a gente sempre faz o cálculo para que a conta fique positiva. E a gente sabe que a entalpia ela aumenta para cima e aumenta para a direita. Então, o 1 é maior que o 2, fica H1 menos H2. Mais a vazão máxima do 3 para o 4, que é da turbina 2. E o 3 é maior do que o 4, fica H3 menos H4. Menos o trabalho da bomba. O trabalho da bomba é a vazão máxima da bomba vezes a diferença de entalpias da bomba. A bomba é entre 6 e 5. A entalpia da saída, ponto 6 é maior que ponto 5. Daí fica H6 menos H5. Todos os valores de entalpias a gente tem e de potência líquida, que é o 100 megawatts que foi dado no exercício. Só substituir tudo. Lembrando que aqui a gente está misturando massa em quilo, entalpia em quilojoules e potência em megawatts. Então a gente tem que colocar todas as potências de 10. Então, mega em 10 a sexta, quilo 10 ao cubo. E fazendo a conta, tudo isso daqui a gente descobre que a vazão máxima é 65,6553 kg por segundo, certo? Gente, deixa eu falar uma coisa. Eu estou fazendo tudo em kg por segundo, às vezes exercício também coloquei em kg por segundo. Se algum lugar eu coloquei kg por hora, foi erro de digitação ali na hora, mas é tudo em kg por segundo, certo? A C pede a quantidade de calor consumida na caldeira. Neste caso, a caldeira tem duas parcelas. Tem o calor que entra que é devido à vaporização do fluido que entra na caldeira, da água entra na caldeira, e o calor que entra 2, que é devido ao reaquecimento do vapor que sai do primeiro estágio de turbina. Montar a fórmula fica desse jeito. Então, o calor que entra 1 é a vazão máxima, vezes a diferença de entalpias de entrada e saída da caldeira. Caldeira entre o ponto 1 e 6. No caso, o ponto 1 é maior do que o 6, porque a entalpia é maior para cima e para a direita. Então, o ponto 1 é maior que o 6, fica H1 menos H6. E o calor que entra 2, que é do reaquecimento, é a vazão máxima vezes os pontos 2 e 3, que é entrada e saída do reaquecimento. Nesse caso, o ponto 3 é maior que o 2, porque ele está mais acima, fica H3 menos H2. Nós temos todos os valores, é só substituir. Temos todos os valores de entalpia e temos o valor de vazão máxima também que a gente calculou na letra B anterior. E aqui, lembrando que tem que colocar as potências de 10, tem que tirar os quilos dos quilojoules. Fazendo a conta, fica 2.400, fica
248,0427 megawatts. Aqui já está convertido para o mega, que é 10 na sexta. Esse é o calor que a caldeira tem que produzir total, certo? Para alimentar tanto a vaporização, que alimenta o primeiro estágio da turbina, quanto o reaquecimento, que alimenta o segundo estágio da turbina, certo? Letra D está pedindo a potência produzida pela turbina. A gente tem a potência líquida, que é retirando o trabalho da bomba, eu quero só da turbina. Neste caso, a turbina também tem dois estágios, então, estágio 1 mais o estágio 2. Tem que montar a fórmula. Vazão máxima vezes a diferença de entalpia do estágio 1. Estágio 1, eu vou colocando aqui para a gente sempre lembrar. A entalpia é maior para cima e maior para a direita. O estágio 1 aqui é entre o ponto 1 e 2, a entalpia do 1 é maior que o 2. H1 menos H2. O estágio 2 é entre o 3 e o 4. 3 é maior que o 4, H3 menos H4. Temos todos os valores, é só substituir, fazendo a conta, a gente descobre que a turbina produz os 100,53 megawatts. Certo? A letra E é a quantidade liberada pelo condensador, que é o que sai. O que sai é a vazão máxima vezes a diferença de entalpias entre entrada e saída do condensador. O condensador é o ponto 4, ponto 5, e no caso o ponto 4 é maior do que o 5, porque a entalpia aumenta para cima e para a direita. Eles estão na mesma horizontal, mas a direita é maior que a esquerda. Então 4 menos o 5. Substitui todos os valores, a gente descobre que a quantidade de calor que tem que sair no condensador para condensar o vapor é 148,0427 megawatts. A letra F, que é a potência da bomba de acionamento, certo? A bomba, entre os pontos 5 e 6, fica 6 no 5 porque a entalpia é maior para cima. Então, o ponto 6 é maior. Substituindo os valores e calculando, a gente descobre que a bomba é 529,2802, agora numa outra ordem de grandeza, em quilowatts, certo? Lembra que todos os outros deram em megawatts, a bomba deu em quilowatts. Aqui, só para arredondar o trabalho da bomba, certo? E por último, a eficiência da planta térmica, o rendimento, certo? A eficiência tem aquela fórmula de deduzir, que é o trabalho líquido sobre o calor que entra, que é o que é produzido sobre o que é o combustível necessário para essa produção, que é o calor que entra. Isso daqui, a gente já calculou. O trabalho líquido aos 100 megawatts, na verdade, foi dado, e o calor que entra é o calor total, tanto do que entra 1 mais o que entra 2 da caldeira. Fazendo essa conta, a gente descobre que é 0,4032, que significa que é um rendimento de 40,3%. O que significa esse valor? Ele significa que de todo o calor que é produzido pelo combustível da caldeira, que a caldeira oferece para o sistema, apenas 40% é aproveitado na potência útil na turbina, certo? Como uma potência útil produzida pelo próprio planta de potência. O resto é perdido no sistema e essa perda acontece aqui na condensação, lá no condensador. Aqui nesse último slide, eu trouxe um resumo de todos os resultados dos exercícios de videoaulas feitos até agora. Não sei se vocês perceberam, todos os exercícios que eu fiz sempre entre a mesma planta de potência, em que a pressão no condensador é o 0,08 bar, a pressão na caldeira é o 80 bar, e sempre produz 100 megawatts de potência líquida, que é o trabalho do ciclo, certo? Então é a mesma planta. O que a gente foi fazendo foi adicionando equipamentos ou modificações internas para ver o que acontece com o ciclo, certo? E eu quero que vocês percebam, essa última coluna, que é o de reaquecimento. A eficiência do nosso ciclo, lá no simples, começou em 37,1. Quando a gente colocou superaquecimento, aumentou por 39. Agora, com reaquecimento, a gente aumentou um pouco a eficiência, a gente colocou 40,3%. Ela sempre está produzindo 100 megawatts líquido, mas
a adição desse equipamento interno fez realinhar os processos internos, certo? Então, tudo, para melhorar essa eficiência, tudo melhorou um pouquinho. Ó. A vazão mássica, que era 104, foi para 189, caiu para 65. Você precisa menos vapor circulando. E assim, quando pensa em vazão mássica, não é a quantidade total de água. A quantidade total de água até pode ser. Mas vazão mássica é a quilograma por segundo, é uma velocidade de massa. Então você não precisa de um sistema de bombeamento tão alto para cumprir aquilo lá. Um pouco mais baixo já é suficiente, certo? E baixou bastante, ó, de 104 para 65. E de novo, para criar a mesma quantidade de potência, com a mesma diferença de pressão entre caldeira e condensador. Ó, o calor que tem que ser adicionado na caldeira também diminui um pouco, ó, foi de 269 para 248. O trabalho da turbina, na verdade, assim, a turbina ela produz os 100 megawatts mais o que precisa para acionar a bomba. Então, a nossa bomba, antes ela tinha que ser uma bomba maior, ó, 244, para atender, na verdade, essa vazão mássica maior. Agora a bomba já é uma bomba com uma potência menor, de 528, para atender essa vazão mássica menor, certo? E o condensador, ele perde menos calor também, ó. Tinha que ser retirado 169, agora está tendo que ser retirado 148. Isso é óbvio porque a vazão mássica diminuiu. E tudo isso contribui para uma eficiência maior, certo? E eu quero que vocês percebam aqui, gente, que o sistema ele é balanceado. Toda a energia que entra, vou escrever aqui, ó, energia que entra no sistema, independente se é na forma de calor ou trabalho, tem que ser igual à energia que sai do sistema. Os equipamentos, eles fazem uma troca de energia entre eles para atingir objetivos, mas a energia que entra tem que ser igual à energia que sai. O que é a energia que entra no nosso sistema? O calor que entra na turbina e o trabalho da bomba. Tudo isso entra no sistema. Então, se eu pegar o calor que entra na turbina, que é o 248, mais o trabalho da bomba, que é o 528, 529 na verdade, né? Eu arrumei lá antes. Mas aqui é 0, tem que deixar na mesma unidade. Deixa eu arrumar aqui, gente. Tem que deixar tudo em mega para combinar, né? Então fica 0,529. Tem que ser igual ao que sai. O que sai tá aqui, ó. É o trabalho da turbina e o calor que sai. O trabalho da turbina é 100,53. E o calor que sai é 148,04. Se a gente fazer essa conta, vai dar 248,57 aqui. E a gente vê que é exatamente o mesmo desse lado. 248,57. Certo? Porque o sistema está balanceado. Aula de hoje, galera. Qualquer coisa, me perguntem lá no AVA.